Olá, queridos alunos da nona série E. Eu tenho muita alegria de fazer essa caminhada com vocês durante este ano de 2021 com a matéria de História. Esse é o nosso primeiro contato, a nossa primeira aula, que está sendo gravada. A direção está montando um horário para os professores remotos e logo nós teremos esse horário e teremos aulas síncronas pelo Centro de Mídia. Eu não vejo a hora de ter um contato pessoal com vocês, mas até lá, essas pequenas aulas, elas irão ajudar. Vocês já receberam o material, o texto, as perguntas, aquilo que foi a avaliação diagnóstica, porque vocês sabem que nossa primeira atividade será em relação ao final do ano anterior, 2020, com a habilidade para retomar, e assim faremos uma avaliação de cada turma, e nós queremos encorajar você. Eu não quero que você fique pensando que por causa das aulas remotas isso significa prejuízo. Não, pelo contrário. Eu acho que as aulas remotas podem trazer aspectos positivos, como, por exemplo, você se tornar o protagonista, o sujeito do seu próprio aprendizado, e isso é bom. Quando você vai em busca das respostas, quando você vai ao texto, garimpar, pesquisar, você aprende muito mais do que com um professor no sistema tradicional, passando oralmente os conceitos para você. Muito bem, nós temos uma turma específica de História do nono E, e se você não faz parte, me mande o seu celular, o seu número, eu vou incluir você. Por quê? Porque aquela turma geral da classe, há muitas mensagens, sobre muitos assuntos, a gente acaba dispersando, e no nosso grupo específico de História, nós teremos um contato direto, um contato rápido, e com certeza isso será muito útil para você. Muito bem, eu estou à disposição, vocês têm o meu e-mail institucional, vocês têm o meu WhatsApp, eu estou à disposição. Quero servir com excelência, quero servir da melhor maneira possível. Pois bem, então, nós estamos iniciando a primeira atividade com o final da oitava série, que foi a configuração do mundo neste século XIX e depois século XX, e consequentemente com essa visão da configuração do mundo no século XIX, você vai chegar ao XX e ao XXI com muito mais facilidade, tendo uma visão global da história, como que se você fazendo uma linha do tempo, como que o mundo foi configurado da forma como está hoje, a partir do que você está vendo, ouviu lá na oitava série, no final da oitava série, no século XIX. Então, esse é o tema, configurações do mundo no século XIX. É importante porque é isso que estamos estudando. Qual foi a habilidade trabalhada e que nós precisamos trabalhar agora? Recapitulando, identificar e contextualizar o protagonismo das populações nativas, África, Ásia, na resistência ao imperialismo desses dois continentes. E, como consequência, esses seus desdobramentos até a formação do mundo geopolítico no século XIX e chegando aos nossos dias. Muito bem, então vocês viram a colonização do continente africano, inicialmente, no final do ano passado, pelas potências
imperialistas da Europa, ok? Do final do século XIX até a metade do século XX. E a configuração, então, do mundo atual a partir desta realidade, ok? A resistência dos povos nativos em todos os tempos, até a sua independência, a partir da segunda metade, para a sua grande maioria, né, do século XX, ok? 1950 para frente, né? Aí esses povos conquistam a sua independência. Mas até lá, praticamente tivemos um século de imperialismo, um século de conquista desses povos pelas nações europeias. Então, tanto na África como na Ásia, as consequências dessa colonização imperialista imposta aos povos nativos, ok? Desde a violência extremada, vamos assim dizer, imposta aos povos conquistados, porque eles precisavam não apenas ser dominados, conquistados, mas eles precisavam ser mão de obra para explorar a matéria-prima que interessava às nações europeias que estavam passando pela Revolução Industrial e que precisavam de matéria-prima, ok? Então, desde a dominação desses povos até transformações geopolíticas, né, que não respeitaram, vamos assim dizer, a cultura, a distribuição geopolítica natural dos povos, porque tanto na África como na Ásia, essas comunidades tinham tribos, né, eram subdivididas em inúmeras culturas e os colonizadores não respeitaram essas culturas e, como consequência, nós temos, vamos assim dizer, os conflitos que hoje temos. Então, as consequências, né, se vê na configuração do mundo atual. Através do quê? Através desses conflitos, não apenas externos, mas muito mais também internos, né? Se você é alguém antenado, você pode olhar para a África hoje, você pode olhar para a Ásia hoje, e você vê o quê? Você vê nações subdivididas, nações onde há conflitos internos, especialmente ali no Oriente, né? Mas também, né, na África, especificamente no continente como um todo, e também na Ásia, muitos conflitos internos como resultado desta colonização imperialista. Então, duas nações são chaves e destaques na colonização da Ásia: a Índia e a China. Então eu queria que você pensasse agora, né? Por favor, imagina a Índia com 200 milhões de habitantes, seus campos de algodão, uma indústria artesanal bem estruturada e desenvolvida, né, que fazia uma concorrência à produção das nações europeias que estavam passando pela Revolução Industrial e precisava vender os seus produtos. Então imagina uma Índia com 200 milhões de habitantes para aquele mundo. Imagina os seus produtos, né, as especiarias, tecidos, seus campos de algodão. Imagina, por exemplo, a China com 400 milhões de habitantes. Esse mercado consumidor, como era, como, vamos assim dizer, né, enchiam os olhos das nações imperialistas europeias, Inglaterra, França,
ok? Alemanha, Bélgica e outras nações, ok? Então, na Índia, nós tivemos praticamente de uma forma isolada a presença britânica na Índia, ok? Enquanto na China, ok, tivemos majoritariamente a presença britânica da Inglaterra, mas, lógico, a presença de outras nações também na China, como a França, a Alemanha e outros países. Pois bem, a Europa, especialmente a Inglaterra, né, passava pela Revolução Industrial. Né? Vocês sabem disso, já estudaram isso, passavam pela Revolução Industrial, ok? E como consequência, necessitavam de mercado para vender os seus produtos, consumir os seus produtos, mas também precisavam de matéria-prima para alimentar a sua indústria em expansão. Então, o mercado vinha dos territórios conquistados. O mercado vinha da colonização de novas terras, como Índia, China, ok? E como vimos, o continente africano, né? Isso já ficou um pouco mais para trás, ok? Mas, vejam bem, a matéria-prima, né, enquanto o mercado vinha da conquista de novos territórios, novos povos, a matéria-prima vinha da riqueza que esses territórios possuíam. Já falei, a Índia com o algodão, com todos os seus minérios, com toda a sua riqueza de recursos minerais naturais. Imagina a China com 400 milhões de habitantes, todo a sua fábrica, né, de tecido, a sua cerâmica, enfim, suas especiarias, ok? Então imagina o quanto isso era cobiçado pelas nações europeias, tanto como entrar numa linha de comércio, expandir o seu comércio, como também conquista de um novo mercado consumidor. Então a matéria-prima vinha desses territórios ocupados, mas também ela precisava ser extraída. E aí vinha um outro elemento que era a mão de obra local, que não apenas precisava ser dominada, mas ela precisava ser escravizada, transformada, vamos assim dizer, em mão de obra útil para a extração dessas riquezas minerais, dessa matéria-prima. Muito bem, o tema então é as revoltas, as resistências dos povos nativos. Ora, tanto lá na África, né, como já vimos, houve sempre, de forma permanente, resistência. Muitas vezes, as nações europeias, o mundo quer passar a ideia de que os povos africanos, os povos asiáticos, recebiam os colonizadores como libertadores. Vejam bem, isso é uma loucura, né? Ninguém quer ser oprimido, ninguém quer ser dominado, ninguém quer ser escravizado, ninguém quer perder a sua cultura, ninguém quer perder a sua religião, ninguém quer perder o seu autogoverno. Então isso, com certeza, vamos chamar de fake news, ok? Porque, na verdade, sempre aconteceram as resistências, né? Vamos falar de duas, porque nós estamos falando da Índia e da China, então, no caso do continente asiático, importa-nos a revolta, vamos assim dizer. Na Índia tivemos os cipaios, né, que na verdade eram soldados hindus que até serviam ao poderio britânico, até serviam o colonizador, o imperialista, mas que num determinado momento se conscientizaram e se revoltaram e começaram realmente um processo de revoltas até ser sufocado,
não podemos esquecer que essas nações europeias tinham um poderio militar muito superior, e foi esse poderio militar que propiciou praticamente um século, né, de dominação nesses continentes, ok? Na China, nós tivemos a revolta dos Boxers, né? O que era? Era um movimento nacionalista, né? Um movimento nacionalista que se levantou e começou a atacar, né, estrangeiros. A China estava tomada de estrangeiros e começaram a atacar propriedades, empresas e famílias, né, de estrangeiros, e aí começa uma revolta até ser sufocada de uma forma completa. Por quê? Porque essas nações imperialistas, Alemanha, Inglaterra, fizeram a França, fizeram uma aliança, né, militar, pressionavam o governo chinês para que derrubasse, né, destruísse esse movimento nacionalista, mas o governo chinês via com bons olhos, o governo chinês via com simpatia esse movimento nacionalista de libertação e não fez essa repressão. Os imperialistas então fazem uma aliança e aí tentam sufocar o que de fato aconteceu, impondo ainda mais penalidades, impostos, né, indenização à China. Muito bem. Qual é o nosso tema? A configuração do mundo no século XIX. Mas, como eu falei, nós precisamos olhar para a história como algo vivo. Não podemos olhar para a história como fatos do passado, mas fatos do passado que repercutem no presente de uma forma intensa, contundente. Então você imagina, olhe para o mundo hoje. Se você é alguém antenado, então preste atenção nas divisões internas, políticas, territoriais, religiosas, culturais dessas nações africanas, asiáticas, e nós observamos isso de forma permanente, conflitos internos permanentes e também conflitos externos, né, entre asiáticos, ocidentais, orientais, ocidentais, porque feridas ficaram abertas, né? E essas feridas, essa configuração desse mundo do século XIX resultou no século XX e, consequentemente, no século XXI. Então nós temos o quê? Muitas intrigas, muitas inimizades, né? Os colonizadores não respeitavam a regionalidade cultural, religiosa, política, e aí aproveitavam dessas divisões tribais para fazer a dominação. Quando saíram, deixaram esses povos totalmente divididos politicamente, culturalmente, religiosamente, e a gente pode ver isso até a configuração do mundo hoje no século XXI. Isso se explica a partir dos conflitos internacionais que temos hoje, do terrorismo, da tensão entre Ocidente e Oriente, entre esses continentes, as nações dominantes e as dominadas, e é isso que eu queria explicar. Também, outra consequência que nós podemos ver na configuração do mundo hoje. Imagina um século de dominação, né? Então, o que aconteceu com essas nações? A conquistar a independência. Por quê? Porque a força bruta nem sempre vence, né? Como aconteceu na Índia, o movimento de Gandhi, ok? Nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas só para ilustrar a questão dos direitos civis, Martin Luther King lutando contra a escravidão. Mas vejam bem, esses povos, né, foram dilapidados, suas riquezas foram levadas embora.
ficaram divididos, ok? Então nós temos como consequência nações empobrecidas, pois eles perderam um século de autogoverno e tiveram as suas riquezas, vamos assim dizer, levadas embora. Está aí, né, uma rápida explanação do final do século XIX para o século XX e essa questão da colonização africana, asiática e a revolta ou as revoltas dos nativos como consequência natural e a configuração do mundo moderno como temos hoje. Espero ter sido útil. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Antes de responder as perguntas, leia o texto. Vê se você está respondendo de acordo com o argumento do texto. Eu costumo dizer que interpretação de texto é muito importante para todas as matérias, biologia, matemática, química, física, história, geografia. Interpretação de texto é fundamental para a sua comunicação. Então, não vá respondendo de qualquer forma. Olha e veja se aquilo que você está dizendo, sim, está mesmo, é o que o texto diz, é o que o autor diz, é a mensagem que está contida no texto. Um abraço, professor Genivaldo, à sua disposição, né? Um ano abençoado para nós todos. Lembra, todos nós estamos meio perdidos, eu, você, a direção da escola, o governo, logo tudo isso vai se ajustar e vamos caminhar de uma forma mais natural. Um abraço.